Salve rapaziada, vim aqui trazer mais um vídeo hoje para vocês, tá? Esse eu tô gravando também junto com o vídeo anterior do guia. Esse aqui vai ser um vídeo mais separado, não vai ser um zero ao endgame ou zero ao max, essas coisas. Vão ser vídeos que eu vou soltar para dar uma explicação sobre algumas coisas que eu acho que são úteis no jogo, tá? Eu tô trazendo aqui uma tier list que eu mesmo fiz, tá? Lembrando aqui, ó, vou estar trazendo novamente aqui o jogo. Eu atualmente sou level 41. Minha equipe principal possui. Deixa eu só trocar aqui. 51.500 de força, tá? Se eu botar aqui ainda aumenta um pouquinho. Mas 51.500 de força é esse aqui o time que eu jogo. Faço todo o conteúdo. Ainda posso ficar bem mais forte. Tem coisas que eu preciso fazer ainda. Equipamento SSR para todos aqui. Eles não estão com os craftados, tá? Mas aí, ó, vou estar trazendo para vocês uma tier list. Então, assim, sou uma pessoa que tem mais de 120 horas de game, tá? Então, eu estudei bastante o game nesse tempo. E quis trazer essa tier list aqui porque eu tô vendo que muita gente tá em dúvida. E tô vendo até algumas pessoas, o personagem é ruim, tal coisa é ruim, só joga de Meliodas, isso e aquilo. Então eu quero trazer aqui os principais personagens do qual eu quero falar e trazer para vocês essa visão, tá? Eu ajudo muita gente com questão disso, principalmente nas minhas análises, tá? A análise completa de conta, falo com a pessoa qual é o personagem que ela tem que usar, a comp que ela tem que usar ali, e explico o motivo do porquê ela tá usando aquilo e depois como é que ela pode trocar. Então aqui eu já separei, tá? Todos os personagens. Vocês podem ver uma coisa curiosa aí que somente dois personagens estão com todas as suas armas aqui no Tier SS, que é o King e a Jericó, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Eu vou começar devagarinho, vou começar pela tier list de SS. Essa tier list de SS é aquele personagem que, assim, ele é excelente fazendo o que foi lhe proposto naquela função dele, tá? Ele é tipo assim, tem uma função específica para isso e ele é excelente fazendo ela. Vamos começar pelo King. O King de livro, tá? O King de livro, ele é um personagem que ele vai te trazer muita cura e um shield ainda, né, por cima ali. E o que acontece? O Q do King, eu descobri que da minha conta tá bugado, até gravei um vídeo, mandei pra Netmarble, mostrei pra umas pessoas hoje. Mas, por exemplo, o meu Q do King, quando ele quer curar, ele cura 49 mil, certo? Então, assim, você vai ter uma cura ali exorbitante. Fora que o E dele ainda proca a passiva dele de redução, ele aumenta o dano que o monstro causa, tá? E a ult dele te gera um shield e também vai fazer com que você receba a cura enquanto aquele shield está ativo. Nunca use a cura do King para você estar usando de shield para ir bater em cima do inimigo. Então, quando você estiver usando a cura do King, corra, porque se acabar o shield dele, acaba a cura. Então é melhor você estar aproveitando aquela cura ali o máximo possível, tá? E outra adendo que no Q dele também, a barrinha de stun do inimigo vai aumentando. Então, além dele tomar redução de dano, além dele curar com o Q, quando você termina ali, né, de segurar a instância, ela vai aumentando a barreira de stun do inimigo. Então é um personagem absurdo. Vou estar mostrando aqui no game, tá? Para vocês verem como é que ele se comporta nas outras skills. Tem um site ali, mas eu prefiro mostrar aqui para vocês diretamente. O King já, como luz, certo? Ele se torna DPS. Lembra do videozinho que eu postei, o primeiro vídeo aqui do canal, ó? Ele se torna DPS. Ele se torna um DPS muito forte, tá? Onde ele fica aplicando essa floração, que vai aumentar o ataque dele e o rompimento de defesa. Assim como a primeira skill também vai gerar essa floração e a segunda skill também continuamente. Então, assim, ele vai se buffar muito, 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 muito mesmo. E ainda, ó, se o herói tiver o efeito floração plena, que é quando ele atinge o máximo de floração, ele aumenta o dano dessa skill em 40%. E você pode ver, o cooldown é 12 segundos, aqui é 7,5. Então é um personagem que ele vai ser um DPS bem constante, certo? Aqui é algum time que você possa colocar, lembrando que não existe erupção elemental de luz. Então ele não vai bater a mais porque está com erupção elemental. Pode ser que futuramente mude esse sistema da erupção elemental de luz, mas o King sim é um DPS muito forte, tá? Aqui também, ó, vai ter floração, aumenta a chance de crítico do ataque. Basicamente, você crita 100% das vezes quando você luta com ele, tá? E aqui ele é o buffer do time de terra. Ele, assim, é absurdo para buffar a Diane, tá? Onde aqui ele já aumenta o ataque e defesa dos heróis aliados de terra. No Q dele, ele aumenta ainda mais a defesa,
certo? No E dele eu digo a segunda skill, aumenta o dano de terra que os aliados causam. E a ult dele é o que você vai usar menos. Você pode ver aqui que só custa 1 de magia, né? Ela se torna uma skillzinha ali a mais e recupera 100 do medidor de energia. Mas então ele é o melhor buffer de terra aqui, assim, by far. Então o King, ele é um personagem completo, tá? A outra personagem completa que tá ali na tier list é a Jericó. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? A Jericó, com a espada dupla, ela atualmente é a melhor aplicadora de irrupção elemental do jogo, tá? Ela é a melhor, principalmente se você tiver a armadura dela. Eu ainda vou mostrar as armaduras aqui nesse vídeo, tá? Então, para você que está tendo dúvida de qual armadura é melhor, o que fazer com as armaduras, eu vou estar mostrando aí. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu acho que ele é bastante necessário, até por um jogador experiente no jogo, estar trazendo essas informações para vocês, tá? E eu digo para vocês que eu estudei muito o jogo, tenho muita gente jogando comigo na minha guild, uma boa parte do pessoal já passou dos seus 40 mil de força ali, a galera já tá solando o réu, já estão ajudando os outros, porque a gente foi um escadinha ali, um subindo o outro, tá? Então, aqui ela é a melhor aplicadora de irrupção elemental do jogo. Não tem pra onde correr, certo? Você começa usando essa skill, depois usa o quê? Essa skill aqui começa a fazer ela teleportar para trás do inimigo. Aí com a roupinha dela, ela já dá mais irrupção elemental ainda, então é absurda. Ela sozinha faz o proc da irrupção elemental, tá? Ela como shielder, como eu expliquei no outro vídeo, ela é o melhor shielder do jogo. Ela tem shield constante, onde se você começar com o E dela, tá? E trocar para outro personagem, na hora que você der a skill de alternância dela e você usar a primeira skill, ela também vai levantar outro escudo. Então você vai ter dois escudos com essa personagem e é muito forte, tá bem? E ela como DPS também é absurdamente forte, ninguém tá fazendo ela ainda, até porque eu vou fazer depois essa combo de gelo, porque ela precisa da Mane, tá? Pra tá dando suporte a ela aqui com as adagas, com as espadas duplas, mas ela é absurdamente forte, ela tem um dano crítico muito alto, ela aumenta o dano crítico em 3% por 5 segundos ao atacar o inimigo resfriado, máximo de 25 vezes, ou seja, ela aumenta em 75% o dano crítico dela. Então só daí você já vai pegando. Então aqui, ó, aumenta a chance crítica em 50%. Cada ataque reduz a recarga da perícia normal. Então, ó, ela é uma personagem de crítico absurdo. Eu acho que a Jericó atualmente bate de frente com Meliodas em questão de DPS se você fizer ela buildada certinha para ser a DPS do seu time, tá? Mas atualmente não tem ninguém que bata de frente com o Meliodas e já vou explicar isso. Onde muita gente tá falando, o Meliodas não é o melhor boneco do jogo. Beleza, ele pode não ser o melhor boneco do jogo, mas você não pode negar que ele é o maior DPS do jogo, tá? Ele é e não tem onde correr para onde correr com isso. E tem diversas comps para você aplicar com ele, eu já vou mostrar para vocês. E a ult dela aqui também, tá? Aumenta a chance de crítico 50%, cada acerto reduz a recarga do ataque especial e da perícia normal. Então ela é absurdamente forte como DPS. Beleza? O próximo personagem aqui que eu vou falar, tá? Deixa eu estar voltando aqui para a tela. É justamente, ó, vou falar da Diane, certo? A Diane, eu não possuo ela na minha conta, mas eu tenho aqui esse sitezinho aqui, ó, para vocês, que é o genshin.gg. Ele mostra aqui a Diane, certo? Eu vou falar por cima aqui para vocês o que é a Diane de luva e a de nunchaku faz. Porque eu tenho um amigo que joga com ela, a gente já testou várias coisas com ela, tá? O que a de nunchaku faz? A Diane de nunchaku faz. Toda vez que ela dá um hit, certo? Que ela completar 20 hits no inimigo, ela vai gerar um escudo e vai curar. Ela se torna a melhor healer do jogo. Não tem por onde correr. O King não consegue acompanhar a cura dela, tá? O King não consegue acompanhar a cura dela. O meu amigo, ela cura a cada 0,5 segundos, tá? Ela cura a cada 0,5 segundos. Então ele tá curando a cada tique 1.400. Ou seja, a cada 1 segundo ele cura 2.400. E esse shield dela fica por 20 segundos. Fica por 20 segundos. Então, se em 1 segundo ele está curando 2.400, em 20 segundos ele vai estar curando 48 mil. E isso só batendo ali com ela. Ele vai constantemente batendo. Você pode correr, pode fazer as piruetas que você quiser. E, consequentemente, vai aumentar mais ainda conforme a defesa dela for maior e o HP for maior, tá? Então, foque nisso. Quanto mais defesa, quanto mais HP, mais forte vai ser a cura dela. Certo? Então, basicamente, ela é só para isso, tá? A outra skill aqui dela, que é boazinha, é essa aqui, que diminui o ataque do inimigo, tá? A outra dá slow e fica dando um dano por segundo baseado no ataque dela, mas você nunca vai querer ataque na Diane, tá certo?
E aí vamos para a Diluva. A Diluva, ela se torna, aqui tá com a forma de irrupção elemental, ela vai dar muita irrupção elemental, mas é a melhor build para ela ser DPS, tá? O Machado tem suas controvérsias, é um personagem forte, principalmente com essa skill aqui, ó, com o X-Smash, que chega até 307% do dano, certo? Ela aumenta o dano crítico dela, mas eu prefiro, certo? Ela DPS com as Gauntlets. Por quê? Toda vez que você bate com as Gauntlets, você ganha shield, certo? E aí você vai ter shield infinito. Você vai ficar lá dando murro e shield, murro e shield, murro e shield, murro e shield. Então você vai ganhando esse shield aí, tá? Conforme você vai batendo. E ela também tem a Heavy Metal dela aqui, tá? Na última skill aqui, ó, Heavy Metal. Ela aumenta o burst e aumenta a resistência do personagem e vai aumentando defesa, então ela vai se buffando, ó, aqui ó, aumenta a defesa em 30%, ela vai se buffando muito, vai subindo o buff dela, tá? E aí ela se torna um DPS excelente. E se você fizer a roupinha dela, que eu vou falar futuramente, quando você ultar com as Gauntlets, você também vai se curar. Então, ou seja, ela vai ter um sustain absurdo no time de terra, tá? Mas lembrando, as Gauntlets só funcionam se você estiver usando o time de terra. Ela vai ficar muito, muito, muito forte, tá? Já o Nunchaku você pode botar ela ali de Coringa em qualquer time que você quiser, porque ela vai servir como shield e como cura, certo? Você pode botar ali, aí você vai tirar tanto o lugar do shield do seu time quanto o lugar da cura, e você vai poder botar mais algum buff ali no seu time, beleza? Então, entendidos aqui sobre a Diane, certo? Agora vamos para nossa queridíssima Jericó. Deixa eu até ajeitar aqui, tá? De botar ela do ladinho aqui da outra. Eita, da Jericó não, da Aguila. Ah, mas a Aguila é ruim, ah, mas a Aguila é isso, a Aguila é aquilo. Pessoal, vejam muito bem, certo? As pessoas que estão jogando o jogo. A galera que está realmente disposta a testar o jogo, certo? A Aguila é um personagem muito forte. Muito forte. Quem estiver dizendo ao contrário é porque não entende nada do jogo, certo? Não tá forte nem um pouco e não jogou o jogo direito e nem tá lendo as skills, nem testou composições, tá? Como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, eu usei a Aguila. A Aguila fica muito forte como DPS. O burst dela é absurdo. Você vai atacar de longe, os inimigos não vão chegar em você. Eu vou dar um exemplo. Eu tava com um amigo hoje, ele tava ali com 7.000 de força lá na Aguila do modo história. 7.000 de força é um pouco abaixo ali, quando você vai chegar ali no modo história nela. Mas assim, ele tava tentando usar a Diane. Aí ele com a Diane morrendo, mas eu fiz, baixo, usa a Aguila. Use a Aguila e você vai ver a diferença. Ele usou a Aguila, passou. Por quê? A Aguila você vai ficar ali, ó, no DPS constante de longe, ó. De longe, você vai esquivar todas as skills dos boys, você vai dar muito dano, você ainda vai estar aplicando a erupção elemental, porque por mais que seja pouco que ela como DPS aplique, ela ainda assim aplica a erupção elemental. Aí você vai ultar, vai dar muito mais dano com ela, vai ficar muito mais forte. Então assim, a Aguila é um absurdo como DPS de fogo, tá? Principalmente se você buffar ela, então ela fica um absurdo. Eu utilizei muito a Aguila com o Tristan no começo do jogo e foi o que me carregou até o endgame. Eu terminei a história, terminei a maior parte dos conteúdos, eu tava de Aguila. Eu só fui trocar pro Meliodas depois que eu tava lá com uns 30k de força já no meu time. Então a Aguila é muito, 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 muito forte, tá? E por que mais ela é forte? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, mas a Aguila vira mochila. Não vira. Se você não pegou Jericó e você tá querendo uma compra pro Meliodas, você vai usar a Aguila. Você não vai usar ela de escudo, você não vai usar o Tristan, porque o Tristan sim é lixo, você pode descartar, porque como eu já falei, os SRs, eles também vão transmitir o status dele pro seu time como HP e defesa, certo? Não vai transferir ataque nem nada, mas se você tiver com o Tristan ali na hora que você for tomar um tapa, você vai tomar muito mais dano do que se você tomasse com o SSR, tá? Então, assim, você vai descartar o Tristan e vai colocar a Aguila de Florete. Eu vou passar aqui para vocês, ó, rapidinho aqui, certo? Vou aqui no boss da frente, tô no mundo 4, só para vocês verem, ó, tô no mundo 4. Eu vou utilizar a Aguila para aplicar a irrupção elemental aqui nesse boss elite aqui, tá? Então, ó, vocês começam com E e já dá o quê? Ó a barrinha como vai aumentando. Ela aumenta muito mais rápido que o Tristan. Ela aumenta quase igual a Jericó. Ela só perde pra Jericó como Burster, tá? Então, assim, ela é muito forte. Você consegue sim estar usando ela aí pra estar substituindo o seu Tristan, pra estar colocando aí no Meliodas, caso você não tenha uma Jericó,
tá certo? Então podem utilizar a Guila sem medo, podem upar a Guila sem medo. E ainda digo mais, quando o Escanor vier, a Guila vai ser a principal causadora de irrupção de burn pra ele, tá? A gente viu que vazou já as prints lá de quem vão vir os próximos personagens. Dá pra ver que o Escanor tá com uns elementos ali, a formação deles bugada, tá? Porque o Escanor tá basicamente com a primeira e a última aqui como se fosse irrupção elemental. Na verdade, as três ele tá, né? Como irrupção elemental. Mas acredito eu que uma delas vai ser o DPS de fogo, tá? Porque não faz sentido, vocês concordam comigo, não faz sentido ter dois irrupção elemental no Escanor? Pra mim não faz sentido, tá? Agora, se os caras quiserem fazer isso, aí vai ser meio complicado. Mas eu acredito que o Escanor ainda vai ser um DPS muito forte. Mas assim, ela é muito, muito forte. Acabei de mostrar pra vocês aí em vídeo. Aumenta rápido demais com florete a irrupção elemental dela. Então assim, ó, ela causa queimadura, reduz defesa, causa dano de fogo a queimadura de acordo com o ataque dela. Então assim, ela é um sub DPS muito bom para você que quer usar o time de fogo ou querer usar ela para usar como Meliodas. Ela é tão boa quanto a Jericó. Ela só não é melhor por causa que a Jericó tem a armadura e proca, e proca a irrupção assim, 5 segundos com a armadura, tá? Mas assim, a Guila é excelente. Não acreditem em quem fala o contrário para vocês, tá? Testem os personagens do jogo. Não vão acreditando em ninguém que não prestou, ninguém que não fez realmente um teste com os personagens do jogo, beleza? Vamos partir agora para o Meliodas. Eu vou explicar aqui um pouco para vocês, tá? No Meliodas, eu deixei aqui ele como o machado em rank S. Eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Voltando aqui para o jogo. Como a espada e como espadas duplas, o Meliodas ele é excelente. Você pode escolher qualquer um dos dois. Ele vai ser um DPS absurdo. Só que vamos lá. A espada longa vai ter um burst no inimigo muito maior do que a espada dupla, tá? Porque com a espada longa você vai dar um gap de força nos inimigos por causa dessa skill aqui, que ela fica resetando, você fica resetando infinito, e aí você tem que fazer uma composição pro Meliodas com a espada longa. E qual é que a galera tá fazendo, certo? Meliodas, aí coloca o Bug com o livro, certo? Coloca a Manny como healer, e aí coloca o Slater como healer não, né? Como bufadora e o Slater de bufador. E aí você bufa com todo mundo, entra com o Meliodas, dá as skills dele, o Meliodas deleta qualquer boneco do jogo que tiver ali na frente, deletou. Teve um cara aí que tava com o Meliodas topado, não sei quantos mil de ataque, deletou o boss final lá, o dragão no Hell, em 20 segundos, né? Saiu o vídeo aí em um dos Discords, mas é justamente por causa disso. Só que assim, é uma arma um pouco complexa de jogar. Porque se você não acertar essa skill aqui, e a gente já sabe que a Guila aí pula, faz pirueta pra tudo que é de lado, tem boss aí que desvia a torta e a rodo, e você não acertar essa skill aqui completa, ela não vai recarregar o cooldown, e você só vai ter o dano do quê? Obviamente que é um dano muito alto ainda, porque ele fica resetando, você fica rodando ali infinito, 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 infinito. E se você estiver usando a Manny, na hora que você ultar, ele já vai procar o burst de maldição de novo, vai dar mais dano com a ult. Então assim, é um DPS muito alto, tá? Mas a chance de você estar errando aí as skills é muito alta também. O que é diferente do Meliodas de espadas duplas. O Meliodas de espada dupla, o DPS dele é constante por quê? A partir do momento que você atingir a quinta estrela dele, tá? Caso você tenha atingido a quinta estrela dele, que é só você pegar ele mais uma cópia dele no banner, se você tiver tido a sorte de ganhar um 50-50, ou tiver pego mais de uma cópia dele antes, ele diminui o cooldown das skills em 50%. Então, basicamente, ele vai ter o burst dele infinito por causa dessa skill aqui, porque ela aumenta a erupção em 3 segundos, sendo que o tempo que você vai estar ali batendo vai aumentar muito mais a erupção dele. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Uma hora que não acaba. Não acaba. Eu já fiz a guila uma vez, botei a erupção uma vez e, tipo assim, eu não preciso mais colocar de novo a Jericó em campo para poder tá aumentando o dano dele com irrupção elemental, tá? Então ele já fica em infinita. E o E dele, ele se cura, certo? Ele se cura ali baseado no ataque dele. O meu se cura mais ou menos 15 mil ali. E vai diminuindo o cooldown conforme você dá alto ataque nos inimigos. Então, assim, você vai ter o E dele quase toda hora ali, por causa disso aqui, tá? Do poder demoníaco. Vai ter o fogo do inferno também, que reduz resistência. Então, assim, ele é um DPS muito constante. A ultimate dele também vai dar muito dano no inimigo. Então, assim, ele é absurdo. Eu prefiro estar jogando com espadas duplas porque eu me sinto mais confortável,
tá? Com a composição de espada dupla para fazer a maioria dos boss. Obviamente que seria a Gila a única boss ali que eu realmente acho que necessário estar jogando com a composição mais defensiva, porque qualquer coisinha você morre. Mas nos outros boss que você consegue desviar facilmente, como o Morgoth, o dragão lá, a aranha, eu acho que se você fizer a composição do Meliodas dando burst, é totalmente viável, você vai conseguir fazer tranquilamente, não vai precisar de cura, não vai precisar de shield, não vai precisar de porra nenhuma. Vai chegar lá, vai dar skill e acabou, morreu, tá? O boss. Agora o do machadão, vamos lá. Ele é um pouquinho complicado, porque o dano baseia-se nessa skill aqui, tá? Ele é o que tem um dano mais bruto instantâneo, assim, em skill, né? Então, assim, não tirando ultimate nem nada do tipo. Mas quando ele bate com essa skill aqui, é muito dano. E a ult dele também. E redefine todas as skills, né? Então você pode carregar, pode dar isso, vai ultar, vai recarregar de novo, vai dar isso, vai ultar, vai recarregar de novo. E aí você dá um combo muito alto, um dano muito gigantesco, assim, no inimigo, tá? É tanto se vocês forem fazer o teste do Meliodas, dá pra você fazer um combinho infinito, porque lá a magia, ela aumenta constantemente, tá? Então, você consegue estar fazendo isso aí, deixando ele bem forte. E aí, por isso que ele fica em S, porque eu não acho ele tão versátil como as outras duas, né? Ele não vai dar EK no boss também, mas também não vai se curar tanto, mas também não vai dar um dano medíocre. É um dano muito bom, tá? Então, Meliodas fica aí essa parte para vocês. Vamos falar da Mane aqui agora um pouquinho. A Mane como buffer, tá? Buffer de luz. Ela vai dar um buffer muito bom pro seu time. Ela vai estar dando crítico pro seu time, tá? Na passiva dela aqui, ela aumenta o dano do movimento definitivo, certo? Quando um herói aliado ataca uma punição. Ela também aumenta o dano do ataque combinado em 30% a mais, ou seja, vai ser 60% de dano a mais se você lutar com o Meliodas ou qualquer outra pessoa que faça combo com ela, certo? Quando você coloca o Q dela no chão, aumenta o dano crítico em 30% e aumenta a eficiência de carregamento de magia em 25%. O que é isso, Cripto? Eficiência de carregamento de magia. É a eficiência de carregar sua barrinha de ult. Só isso. As bolinhas de ult lá vai carregar mais rápido, certo? E isso aí é um absurdo você fazer, porque você vai lutar toda hora, basicamente, com isso aqui. Esse aqui dá um dano sagrado, né? Equivalente a 3% do dano causado a cada 4 segundos toda vez que você bater com ela. E a ult dela que vai redefinir aí a recarga aqui do E dela e também vai reduzir a resistência a todos os elementos em 20%. Então o boneco é basicamente um absurdo também como buffer, tá? De luz. Ela é uma personagem que muita gente tá usando aí para tá buffando os personagens de crítico, tá? Então recomendo bastante ela. Ela tá no tier no topo aí por causa disso. Aí viemos aqui agora para buffer de gelo. Sim, pessoal, essa aqui ela é buffer de gelo. Ela foi feita diretamente para buffar a Jericó. Então aqui, ó, quando o herói aliado ataca o inimigo com acúmulo máximo de geladura, o dano de frio dele aumenta 35%. Só pela passiva você já entende que ela já vai ser uma buffer para um outro personagem dar dano. Não é ela dar dano, é quando um herói aliado causar dano, certo? Não é tipo quando um inimigo tomar dano, ele vai ter, né, o dano de frio dele aumentado. Não, é quando um herói aliado, ou seja, você ali com ela passivamente já vai estar aumentando esse dano de frio aí quando tiver com o máximo de geladura, tá? A primeira skill dela reduz a resistência a frio em 15%, certo? E a segunda skill dela vai causar a geladura, certo? Então a geladura o que é que faz? Reduz a defesa de crítico em 2%, no máximo 10 vezes, ou seja, 20%, e causa dano de frio equivalente a 20% do ataque com um acerto crítico a cada 1 segundo, se estiver no máximo. Então assim, você vai estar buffando sua Jericó, porque vai estar reduzindo o crítico do inimigo, e a Jericó dá dano baseado no crítico, então o seu crítico vai lá para os absurdos, tá? A ult dela... Cada acerto vai dar a geladura no inimigo por 20 segundos, depois aumenta o ataque de frio de aliados em 15%. Então ela aqui claramente foi feita para estar buffando o time de gelo, certo? Então ela fica um absurdo como buffer. Ela como DPS um DPS muito bom? Mas ainda não tem ninguém para buffar ela, certo? Então, ao meu ver, os melhores potenciais da Mane é utilizada como buffer para Jericó ou buffer para qualquer outro personagem aí que você queira usar como DPS, tá? Lembrando que ela aqui como luz, ela vai buffar qualquer outro personagem. Beleza? Mas você também pode sim estar utilizando ela como DPS. Eu tenho um amigo que utilizou bastante por tempo ela como DPS e assim, ela era surreal, dava muito dano real mesmo quando ela lutava aqui. Beleza, entendidos. Vamos aqui pro irmãozinho dela, certo? Vamos aqui pro irmãozinho dela. O irmão dela, ele como DPS, ele é bom, muito forte, tá? Ele vai aumentar
o dano dele de irrupção, cada acerto reduz a recarga normal, então ele vai começar da perícia normal, eu digo, né? Ele vai começar a dar um dano constante nos inimigos, recarregando ali a barrinha dele. Ele ganha magia do rei, que aumenta o ataque de relâmpago em 10% e a chance de crítico em 5% por cada um acúmulo. Ou seja, vai ser 30% de ataque de relâmpago e 15% de chance crítica que ele vai ganhar aqui. E a ult dele também vai dar essa magia do rei. E o primeiro golpe reduz a recarga da perícia normal em 50%. Então ele se torna um DPS, ele não é dos melhores DPS, mas ele se torna um DPS bom, tá? Ele também tem ele como buffer aqui do elétrico, tá? Ele vai ficar causando dano aí como redução de defesa e ele vai dar uma corrente elétrica que vai ficar, tipo, dando um stickzinho assim nos inimigos, tá ligado? Ele bate ali, aí tipo, vai pros inimigos, aí os inimigos ficam tomando mais dano, certo? E também causa paralisia se o alvo tiver sob choque. Beleza? E o choque ele vai causar aqui nessa lança do trovão. Ele vai causar choque, você vai dar isso aqui, vai dar paralisia, e aí você vai entrar com o seu DPS de relâmpago, no qual a gente ainda não tem um DPS bom de relâmpago, infelizmente, tá? Aqui ele vai causar corrente elétrica, certo? E resulta em acerto crítico sempre que o inimigo estiver paralisado. Beleza? Aqui ele vai causar irrupção, mas aqui é melhor para você matar em área ali. Já vi gente farmando com ele. Você usa essa skill aqui, ele vai sair rodando as espadas, vai ficar dando um danozinho ali nos inimigos. Então é bom para você estar farmando em área com ele. Esse aqui também, tá? Vai aumentar a irrupção e vai causar pulso, né? Enquanto tiver pulso. O pulso você vai ser gerado por isso aqui. Então isso aqui vai aumentar o dano disso aqui. Então ele é só para você ficar rodando ali no meio, tá? Então, deixa eu voltar aqui para eu mostrar a Elaine, tá? Eu vou mostrar a Elaine, que eu também não possuo ela na minha conta. Acabei não dando essa sorte, vou mostrar ela aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, ela como DPS de vento. Esqueça, certo? Não tem para que você estar fazendo ela como DPS de vento. Ela não tem os multiplicadores tão alto, ela não tem um bufferzinho para ela muito bom, certo? Então, assim, ela não vai causar um dano absurdo como se você fizer uma compra para o Meliodas, fizer uma compra para Diene, uma compra para Jericho, até mesmo para Gila, tá? Então, assim, ela vai ficar um pouquinho para trás nesse quesito de DPS de evento. Pode ser que futuramente venha um buffer aí de evento muito forte, como algumas pessoas estão teorizando que vai vir um buffer no próximo banner, né? O primeiro banner, na realidade, que vai ser aquela fadinha ancestral lá que estava no beta, mas não sei, né, como vai ser. A gente vai ter que esperar para ver, certo? Ela como buffer de luz, tá? Ela é muito boa porque ela aumenta a irrupção dos inimigos, dos aliados no caso, e aumenta e restaura os pontinhos de energia, certo? Toda vez que ativa um burst, ela aumenta 2 pontos de magia ali, então é um herói, um personagem que vai te causar muito buffzinho. É um excelente personagem para estar te causando buff e burst, porque ela vai estar aumentando a eficiência dos bursts dos aliados. Então, pô, tô com dificuldade ali de aumentar o burst, não tenho a Jericho, tô com a Gila aqui, então bota a Elaine, que na hora que você buffar ela com essa skill aqui, ó, você botar a Gila, você vai procar o burst ali instantaneamente, beleza? A ult dela também é boa para se utilizar, porque diminui o dano que você vai tomar e aumenta a resistência a burst, certo? E ela como eu posso dizer que não seria um shielder, né? De, de, de terra. Não seria exatamente o shielder, mas ela vai ser considerada um shielder porque ela dá um shieldzinho aqui, mas porque jogando com a Diane ali, a Diane mesmo que vai ser a shielder do time, né? Mas ela pode estar colocando o shield para você ir para cima do inimigo e depois entrar com a Diane para não tomar tanto dano. Ela vai aplicar aqui o shield e vai aumentar também a defesa, né? A Gauge aqui da tag, que é quando você vai trocar, tipo aquela trocazinha, né? Os 3 pontinhos de troca. Quando você vai trocar, ela aumenta isso aí também, quando você usar skill, beleza? E nos inimigos diminui a resistência a burst, que é a irrupção elemental do inimigo, beleza? Então, assim, ela aqui na tier list, ela ficou justamente com o livro no S, ela como buffer geral no SS e ela como DPS deixa no A ali mesmo, porque obviamente ela vai ser melhor que qualquer DPS de SR, tá? Mas obviamente futuramente pode ser que ela desça conforme mais personagens vão entrando no jogo. Beleza, ficou explicado isso aqui do tier SS, ficou explicada a maioria das coisas, tá?
Então, eu vou explicar o porquê dois personagens aqui estão no tier... Dois personagens SR estão no tier S aqui, tá? Eu vou explicar primeiro a Tiorê. Deixa eu voltar aqui para o jogo, certo? Vou estar voltando aqui para o jogo para estar mostrando para vocês. A Tiorê, ela tá ali no S, ela como healer, certo? Por que ela vai estar ali como healer? Porque ela é muito forte como healer. Não tem muito o que fazer, certo? Ela, se você não tiver um healer ali na sua conta, e você quiser um healer, ela é a única healer do jogo, não tem o que fazer. Ela também é fortezinha ali, tem umas pessoas que fazem ela dar 1500 de tique ali, de cura. Então assim, ela acaba se tornando uma personagem boa. A cura é rapidinha para você estar colocando no chão, tá? Não demora tanto, porque fica 10 segundos, então você vai contar ali 18 segundos de cooldown. Então, assim, é muito bom, tá? E ela também, usar a perícia, recupera em 15% o PV, então ela vai te curar bastante, então ela é muito útil para essa função. Ela, como buffer também de terra, ela é muito forte, tá? Ela é muito forte, mas não é melhor que o resto do time, né? Ou você escolher colocar um Dredrin na composição, porque o Dredrin ele vai diretamente aumentar a defesa dos heróis, e a gente já sabe que a Diane aumenta o dano dela baseado na defesa. Ele já na passiva ele já gera, tá? Barreiras quando você toma muito dano na vida. Ele na ultimate aumenta a defesa de todos em 20% e os PV máximos em 100% da defesa do herói. Então se você está com 150 de vida e esse herói tiver 15 mil, 20 mil de defesa, que dá para você chegar, você vai aumentar a sua vida aí um absurdo, vai para 190 mil, 180 mil de vida, tá? Então assim, ele é um herói muito útil para o time de terra, beleza, rapaziada? Então, é por isso que ele, nessa forma aqui, está ali no Tier S, como dividindo ali a sua posição com a Tiore, certo? Eu não vou explicar tanto os personagens um pouco abaixo aqui, vou dar só um salve aqui para o nosso querido Bug e para o nosso querido Slater, porque eles estão sendo utilizados constantemente em composições para dar buff, tá? O Bug vai dar buff para o Meliodas e o Slater vai dar buff aí para qualquer pessoa que utilize crítico, tá? Eles são bastante fortes, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o Slater aqui, nessa forma aqui, ele vai causar sangramento, ele vai reduzir a resistência a crítico dos inimigos e também causar sangramento, tá? Ele aqui vai aplicar mais sangramento ainda e na ult vai aumentar o dano sofrido do inimigo por 25% caso você ult com ele. Então assim, ele é muito bom para buffar, assim como o Bug. Só que assim, o Bug, ele só pratica Meliodas. Então não vou botar ele como S da vida. Até porque ele não é... A comp do Meliodas com ele não é tão versátil, não vai ficar tão forte assim. Porque o Dredinho tá lá. Porque a comp de terra, ela é disparada uma das melhores composições de jogo. Então assim, só por ele estar na comp disparado uma das melhores composições. O que é que eu falo com melhores? Uma composição consistente, ou seja, consistência na composição. A comp do Meliodas de dar one shot nos bichos, ela não é uma composição consistente. Você já precisa entrar ali com o máximo de ultimate, você precisa acertar o golpe. Se por algum motivo você errar o golpe, você vai perder todo o dano ali. Então assim, ela não é consistente. Obviamente que você vai conseguir fazer com facilidade ali, um pouquinho tal, um pouquinho de estratégia e tal, consegue. Mas ela não é consistente como o outro tipo de DPS dele e as outras comps dele, beleza? Então esse é meu critério para estar colocando ele no S e o Bug não, certo? O Bug e o Slater. Mas é um salve aqui para eles que... Vamos botar até os dois aqui na frente? Que ele seria um pouquinho melhor que a maioria dos outros personagens, beleza? O resto aqui, acredito que a maioria tenha na conta. Então assim, acredito que ninguém tá usando o Hauser nas composições. Por mais que ele seja um ótimo buffer de vento, mas a gente não tem um DPS muito bom de vento, somente a Elaine, tá? O Hendrickson aqui também não é das melhores coisas para você estar usando como healer e etc, beleza? Então, essa aqui fica a tier list. Espero que vocês tenham entendido meus pensamentos, tenham entendido o que eu quis passar aqui para vocês, certo? Como os personagens do game estão atualmente, principalmente os SSR, como estão girando as composições. Então, assim, a composição que eu estou usando, que é Meliodas, espada dupla, Jericó, Gila pra shield e o King pra shield é uma composição mais defensiva se eu quiser mais dano. E eu vou querer futuramente vou estar upando a minha main para estar aumentando o dano crítico do meu Meliodas e tirar a Gila do time porque eu tenho a Jericó. Caso eu não tivesse a Jericó, a Gila continuaria no time, continuaria dando minha irrupção elemental, tá? Porque ela é muito forte. Então assim, tem diversas composições, beleza?
dê uma analisada melhor. Quem tiver precisando de ajuda para saber uma composição, fala comigo. Tem ali a análise simples que está custando R$ 15, que eu faço ali, monto a composição para você, te explico como ela vai funcionar direitinho. Tem a completa, que eu vou montar composições, montar equipes, fazer toda uma estratégia para você estar farmando, melhorando sua equipe ali, que aí está custando um pouquinho mais, né? R$ 40. E tem esse meu acompanhamento durante uma semana, onde eu vou te acompanhar durante essa semana para ver como está seu progresso, como está seu desempenho, o que é que a gente pode melhorar, o que é que você pode focar no dia, o que é que pode focar no outro, beleza? E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui, certo? Todas as roupinhas, beleza? Ah, tô com dúvida, não sei, eu tô vendo muita gente falando, não sei o que fazer, tô com dúvida nas roupas, vou mostrar aqui de uma por uma, beleza? Vou traduzir aqui para vocês na íntegra. Ó, a roupinha da Diane SR, quando você ataca um inimigo incapacitado, que são aqueles inimigos que tomou o stun, você restaura a sua barrinha de magia, que é a barrinha de ultimate, em 300, 400, 500 e 500. Mas, ô Crypt, por que tá separado em 300, 400, 500? Isso aqui é a passiva da roupa. Quando você faz uma roupa, ó, vou aqui para vocês no jogo rapidinho, o que significa, eu dei um corte aqui rápido, porque eu acabei não mostrando. Então, deixa eu mudar aqui a tela de jogo, ó. Esse 300, 400, 500, ele é basicamente por causa disso aqui, ó. Nível 1, tá? Nível 3, aqui, ó, nível 1 também. Então, é basicamente a passiva, certo? Da sua roupa. Então, quando você faz ali ela, tem essa chance de vir nível 1, 2 ou 3. Beleza? Então, aqui, ó, no nível 3, vai aumentar em 500. E lembrando que para você topar uma barrinha de magia são 1000. Então, ela topa metade da barrinha. E aumenta a defesa dela em até 30% por 15 segundos quando ela atacar um inimigo incapacitado. Beleza? Essa primeira roupinha dela aqui. Beleza? Toda vez que o special attack dela hitar em um inimigo afetado pelo Breaker, certo? Que é um skill dela, ela é um status dela, Breaker, diminui o cooldown da skill primária dela em 14, 17 ou 20% e aumenta o dano de terra em 6, 7 ou 8% por 10 segundos. Beleza? E aí tem os stacks aqui, ó. 8 vai dar 4 vezes, ou seja, é um máximo de 4 stacks que tem aqui, beleza? Ele tem um máximo de 4 stacks. Essa aqui é a que eu falei que ela vai se curar. Então, ó, usar uma ultimate recupera o HP em até 15% toda vez que essa Shatter Resistant Boost aqui não tem bem explicado no jogo. Como eu não tenho ela, eu não pude trazer especificamente. Mas é basicamente uma passiva que ela ganha ali com uma das skills dela, beleza? E aí aumenta também a normal skill damage em 30, até 35% por 5 segundos quando um burst é ativado. Isso aqui são o que faz as roupinhas dela, tá? O site é genshin.gg, vocês vão olhar aqui no Seven Deadly Sins Origin e vai estar todas as roupinhas aqui para vocês, podem botar para traduzir também, certo? A do Drake, para quem tá querendo jogar de Drake aí. A primeira roupinha dele é SR. Usar a ult aumenta a duração dos debuffs em até 30%, certo? Eu vou sempre estar falando o maior status possível, beleza? Pra gente ter que estar devagarinho. E aumenta a eficiência do burst de eletricidade em até 20% por 15 segundos. A primeira roupa dele, lendária, diminui o cooldown do Special Attack dele em 20%. E quando você usar o Special Attack, aumenta o dano de eletricidade dele em até 10% por 20 segundos. Quando o herói está com redução de cooldown ativo, beleza? O boost de redução de cooldown. A última roupinha dele, que todo hit no inimigo reduz a defesa crítica dele e peraí, não, é com todo inimigo que tiver com a defesa crítica reduzida, vai reduzir a resistência crítica dele em até 14%, certo? Tem uns stacks aí que o máximo vai ser em 70%, beleza? E aumenta a troca, certo? A barrinha de troca ali, aquela barrinha do lado de troca, em até 1000, beleza? Ou seja, ele topa uma barrinha ali quando esse efeito atinge o máximo, beleza? Então essas são as roupinhas do Drake. Eu vou passar só as SSRs, depois vocês podem vir aqui no site e estar olhando as SRs, as outras dos SRs, beleza? Mas eu vou estar passando aqui por alto só as SSR. Vem a Elaine aqui, vamos lá. A primeira da Elaine, 20% de chance de restaurar a barrinha de troca, certo? Em até 1500, ou 80% de chance de aumentar o burst do inimigo ali em até 300 usando a troca, certo? Então, quando ela trocar, tem chance de aumentar ou em 1500 a barrinha de troca ou aumentar em 300 o dano de burst ali do inimigo. A primeira roupinha lendária. Todo
o Critical Damage Boost que você ganhar diminui o CD da primeira skill dela em até 3 segundos e aumenta o dano de vento em até 24% por 5 segundos, sendo um total de 72%. A última roupinha dela, quando você ativar um Burst, você vai recuperar 2k de Magic, ou seja, 2 bolinhas, e vai aumentar o dano total de quando você troca a skill, certo? Quando você troca ali o boneco, você dá um dano ali. Então esse dano vai ser aumentado em até 50%. Beleza? O Meliodas dá bastante dano com isso. Então se o Meliodas troca ali com essa roupinha aqui, vai dar um dano absurdo ali. Vamos lá para a Guila aqui, certo? A primeira, todo hit quando você tá ultado com ela, aumenta o dano da primeira skill em 5%, no máximo de 50%. Ou seja, ela vai dar muito dano com a primeira skill dela quando você tá ultado. A primeira roupinha lendária dela aqui aumenta a duração dos buffs em até 4%, totalizando 40% toda vez que ela ganhar impulso, que é um dos buffs dela, beleza? E usar a ult dela vai aumentar o dano da primeira skill em 15% para cada buff duration boost, ou seja, cada stack de aumento de duração de buff, que é esse aqui, ó, buff duration, beleza? Então, quanto mais stack disso aqui, mais ela vai ganhar de dano aqui na normal skill. A última lendária dela aqui recupera a troca, né, aquela barrinha de troca em 200 toda vez que ela hita um inimigo que deu taunt, ou seja, essa aqui serve para a do escudo que dá taunt nos inimigos, tá? Então toda vez que ela bater um inimigo que tiver com taunt, ela vai recuperar em 200 a barrinha de troca. E usando a skill de troca, diminui o CD dela da skill normal em até 50%. Beleza? Essa aqui é a Guila, rapaziada. E aí vocês vão vendo para vocês o que é melhor para vocês estarem fazendo, tá certo? A Jericó aqui, vamos lá, a skin SR dela. 10% de chance de aumentar o dano de gelo em até 35% por 10 segundos quando você der um ataque. Essa aqui, que é a mais roubada dela para você usar como irrupção elemental, beleza? Toda vez que você der um ataque, beleza? Vai aumentar o gauge ali em até 30, beleza? E diminui a resistência a esse gauge de gelo, que é a erupção elemental de gelo, em até 30% também no máximo de stack. Então toda vez que você estiver dando ataque básico ali, você vai aumentar a erupção ali em 30 toda vez. Se você procar o nível 3 ali, ó, e vai diminuindo também a resistência à erupção elemental do inimigo, ou seja, ela proca muito rápido isso aqui. Beleza? E a última dela ali, ó, toda vez que você ganhar um buff de defesa, vai aumentar a barreira dela em 8%, até no máximo de 80%, ou seja, vai ter um stack de 10 vezes toda vez que você ganhar buff com ela de defesa, que aí serve no caso para a lança dela, beleza? Então ela fica com muito shield aqui nisso daqui. Ela fica com muito shield. Já o King aqui, vamos para ele, estamos terminando aqui. A SR dele. Não, tá trocado aqui. Será que eu falei certo das outras? Não, os outros estavam certo. Tá trocada. A SR é essa aqui, tá, rapaziada? Essa do terninho aqui, é a SR dele. Toda vez que você der um hit em um inimigo afetado por... como é que eu posso dizer? O aumento de dano que ele toma, beleza? Aquele debuff de aumento de dano. Toda vez que você hitar um inimigo que tem esse debuff nele, vai aumentar a eficiência da barreira em até 16%, no máximo de 80%. Beleza? Eu acho que essa aqui é a primeira SSR dele e essa aqui é a segunda, tá? A primeira skin SSR dele aumenta por hit a critical chance dele em até 2% por no máximo 20%, certo? Ou seja, você vai ter 10 stacks nisso aqui. Quando você ganha aquela floração máxima, que é o buff dele de DPS, você vai aumentar o dano sagrado dele em até 80%. Então essa skin aqui é para quando ele vira DPS, beleza, rapaziada? Então ele vai dar muito dano nisso aqui, por mais que ele não tenha um time que buffe ele ali, não tenha o gaugezinho ali de dano... como é que eu... Já esqueci o nome do dano dele. O dano de luz, né? O holy, o sagrado, dano sagrado. Pronto, perfeito. E essa aqui é a segunda, beleza? Se você tiver 5 mais pontos, quando você usar um Special Attacks, vai aumentar o buff, a duração dos buffs dele em até 40%, beleza?
5 mais pontos de Magic, aquelas bolinhas. Se você tiver 5 bolinhas ou mais, vai aumentar a duração dos buffs dele. Beleza? Esse aqui foi o King. Vamos para Mane agora. A skin da Mane SR. Se você tiver 5 ou mais pontos de magia, quando você usar uma troca, né, um skill de troca, aumenta a duração dos buffs e a duração dos debuffs no inimigo em 30%. Beleza? A primeira skin SSR dela vai aumentar o ataque combinado de todos os heróis ali, né, de todos os heróis em 20%. Ou seja, essa aqui é para quando você vai combar com ela ali com Meliodas, vai aumentar ainda mais em 20%, beleza? E quando um herói aliado usar um ataque combinado em um inimigo afetado por Punishment, que é a skill dela, punição, que é a skill dela no E causa punição, o efeito aumenta em 10%, aumenta em 10 segundos, beleza? Não é porcentagem, aqui aumenta o efeito da duração da punição em 10 segundos. E aqui a última dela, atacando o inimigo com redução de Critical Defense, beleza? De defesa crítica, diminui a primeira skill dela, o cooldown, em até 100% e diminui o intervalo do dot em até 20%, beleza? Que é o dano por segundo que ela causa. Então é bem boa essa skill aqui, essa roupinha aqui para ela também. E vamos por último para o nosso queridíssimo Meliodas, beleza? Essa aqui foi a roupinha que todo mundo fez, certo? Que pra mim é uma das melhores pra ele. Que toda vez que você der uma normal skill, a primeira skill dele, vai dar dano adicional em até 45% do dano causado dessa skill por 13 segundos quando um burst for ativado. Ou seja, você deu a skill ali, ativou o burst, pronto, vai dar 45% do dano causado ali no inimigo durante 13 segundos, beleza? E ele dá restore naquela barrinha de troca, tá? Em até 500 se o inimigo não tiver um burst ativado. Beleza? A outra roupinha dele ganhar o... Eu não sei como é o nome disso aqui em português, mas quando ele ganha aquela passiva das chamas infernais dele. Quando ele ganha aquela passiva, aumenta o dano da skill normal dele, beleza? Que é uma das passivas dele que ele ganha, por 5 segundos. E enquanto esse efeito estiver ativo, ataque pelas costas tem 35% de chance de diminuir o cooldown da segunda skill dele em até 100%, beleza? Então vai ali batendo nas costas do inimigo, vai ter uma chance de 30% de diminuir o cooldown da segunda skill dele e o cooldown em 100% e tem 8 segundos de cooldown para você fazer isso de novo, beleza? Então, assim, é uma roupinha bem boa também. Então é isso, rapaziada. Vou estar deixando aqui a tier list, né? Novamente, tem os meus services. Trouxe aqui esse vídeo para vocês porque eu achei necessário. Eu vi muita gente falando sobre os personagens que ainda não estão entendendo o que é bom, o que é ruim, não sei o que. Gente falando asneira, gente falando abobrinha. Então, assim, trouxe uma explicação melhor. Para quem tiver mais dúvidas, pode me procurar, eu sempre deixo o Discord aí nos comentários, então pode entrar no Discord, pode vir falar comigo que eu vou explicar, a gente pode debater, certo? A gente pode sentar ali no call, vamos conversar, vamos testar aqui, se você não concordou com isso, acha que isso aqui é melhor, isso aqui é bom, então a gente entra ali, conversa, mas assim, de uma pessoa que testou muito o game, eu acho que essa é uma tier list aqui bem razoável para você tá seguindo aí, tá, no seu game. Lembrando que os SRs, eles estão na maior parte do tempo abaixo porque eles têm menos status. Somente por isso, beleza? Se eles tivessem os status parelho com os SSRs, aí a tier list ia mudar totalmente, beleza? Mas eles não têm, infelizmente. Então ali eu botei todos abaixo do rank A ali, obviamente com uns sendo muito ruinzinhos, e não tem condição de você estar usando, beleza? Mas aí vai de cada um, das loucuras de cada um. Mas pra mim isso aí é tier list. Mas lembrando, o jogo não é feito pra você seguir tier list, rapaziada. Joga o que vocês querem, se divirtam com o que vocês querem, porque o jogo você não tá competindo com ninguém. Tem co-op aí, então vai se divertir com seu amigo, vai testar, vai jogar com o que você acha mais atraente, com o que você acha mais maneiro. Eu mesmo jogo com o que eu gosto mais. Ah, vai vir ban, vai vir não sei o que, mano, eu só vou atirar na Merlin no Scannou e acabou. Aí até vi uns Elders, um Staros. Ah, mas vai passar Deriere, mas não sei o que é meta, mas... Caguei. Eu quero jogar com os bonecos que eu gosto. O jogo não tem PVP. Eu vou querer ficar matando pra quê? Não é um grande cross, que você precisa estar pegando todo boneco, todo banner. Então assim, jogam o que vocês querem. Mas caso vocês querem investir certo nos bonecos, vocês podem seguir aqui a tier list que, assim, eu dediquei uma boa parte do meu tempo pra estudar. Tanto que a galera que tá no meu Discord
o conhecimento base deles vem de mim. Então, e assim, eu provo conhecimento. Eu não chego aqui, é isso aqui. Não, eu vou lá, então vamos lá, vamos ver aqui, vamos fazer esse teste aqui, pronto. Aí todo mundo fica, eita porra, é mesmo, né? Então, assim, todo mundo segue as causas. Eu dou causas para outras pessoas, a galera chega, a galera me elogia, fala das causas. Então, assim, tenham muito cuidado com as tier lists que vocês olham por aí, com o que algumas pessoas falam por aí, tanto alguns outros jogadores que falam ser mais experiente que outros e tal, não sei o que, mas assim, eu testei a maioria dos bonecos, não só eu testei, como eu vi meus amigos testando, certo? Botei a main ali porque eu vi um amigo meu testando ela como DPS, ele jogou muito e dá muito dano, velho. A main DPS ali, a última, dá muito dano, mas infelizmente não tem quem buff ela. Mas ela dá muito, muito, muito dano, tá? Então se divirtam, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu achei necessário, espero que vocês vejam ele todinho aí. E até a próxima, esse aqui é um vídeo à parte, vou tentar trazer outros vídeos à parte assim, mas fica aí com vocês, beleza? Valeu e é nóis!